Meus amigos, peguem a pipoca porque o show vai começar, viu? Que rufem os tambores. A defesa de Daniel Worcaro finalmente entregou à Polícia Federal e também à PGR provas para propor ali um acordo de delação premiada, né? Agora, esse material todo vai ser analisado e ver aí se o que o Worcaro afirmou pode ser provado com os documentos que ele apresentou, né? Essa é a movimentação que está sendo realizada agora, porque como a gente vem comentando desde o início de toda essa história, a Polícia Federal já tem indícios, já tem provas, né? Eles estão de posse aí dos celulares do Worcaro, inclusive alguns deles já foram lá para os Estados Unidos e também para Israel, para recuperar ali, porque eles têm softwares muito mais avançados, né? A inteligência israelense, cara, é uma coisa de louco, talvez esteja aí à frente da CIA nos Estados Unidos, né? O negócio realmente, né, Mossad não brinca em serviço, né? Então o Worcaro ele apagou ali mensagens, documentos dos celulares e isso tudo provavelmente vai ser recuperado aí com a ajuda de softwares israelenses e norte-americanos, né? Então, talvez, desde o início eu venho falando isso, talvez nem seja necessária a delação premiada, tá? Por que eu digo isso? Porque as provas podem ser obtidas, né? A PF já tem ali várias provas e outras mais podem ser obtidas nesses celulares aí, que serão periciados, né? Então, talvez aí não haja necessidade de conceder uma diminuição de pena ao Worcaro, a não ser que ele entregue mais gente, a não ser que ele entregue aí outras coisas, né? Entendedores entenderão. De qualquer maneira, o Alexandre de Moraes foi citado nesse material entregue para a Polícia Federal pela defesa de Worcaro, né? Eles dizem ali que, olha, não houve bem uma troca de favores, mas o intuito do contrato com a esposa de Moraes era, na verdade, aproximação com Alexandre de Moraes. Quer dizer, aquilo que a gente já sabia, né? Agora foi apenas confirmado por essa delação, né? Que foi aí em partes vazada, tá? A gente não tem ainda acesso a todo o teor da delação, mas algumas pessoas aí já dizem que tiveram acesso, né? Já vazaram aí algumas questões, tá? Então, olha só, temos aqui, ó, o ex-banqueiro Daniel Worcaro fala na delação sobre Moraes e a esposa do ministro, né? Vamos entender aqui, ó. O banqueiro Daniel Worcaro afirmou em sua proposta de delação premiada que fechou um contrato com o escritório da advogada Viviane Barsi, esposa do ministro Alexandre, em busca de proximidade com o magistrado. Quer dizer, em busca de proximidade, aí nós temos aí visita do Alexandre de Moraes, a casa do Worcaro, reuniões, nós temos uma degustação de vinho, não, de whisky, né? Lá em Londres, pago pelo Master, pago pelo Worcaro, e aí nessa degustação estavam presentes aí o Benedito, né, do Tapinha lá do Lula, o Andrei Rodrigues, chefe da PF, se não me engano o Flávio Dino, o próprio Alexandre de Moraes, diversos outros membros do governo, membros do judiciário e também do legislativo, tá? Então, cara, muita gente vai cair com essa delação do Worcaro, né? O material agora está sendo analisado e os peritos vão ver se compensa ou não fazer a delação com ele. Mas o que o pessoal precisa entender é o seguinte, não importa o que o Worcaro vai apresentar ou não, a casa já caiu para eles, tá? E essa delação, fontes estão afirmando aí que ela vai ser estourada, ela vai vir a público mais ou menos daqui a 2 ou 3 meses. Ou seja, ali, cara, aos 48 do segundo tempo da eleição. E eu acho isso ótimo, porque não tem um período melhor para tudo isso vir a público. Quer dizer, o auge do caso Master, o auge da reverberação, da exposição, vai ser às vésperas da eleição. E quando isso tudo for exposto e tiver ali pessoas ligadas ao Lula, pessoas ligadas ao Alexandre de Moraes, o próprio Alexandre de Moraes, figuras que promoveram perseguição à direita, perseguição ao Bolsonaro. Quer dizer, tudo isso vai reverberar de forma positiva para nós. Por quê? Porque a gente sabe que houve tudo isso, fruto de uma perseguição. Me refiro aí ao 8 de janeiro. Quer dizer, colocaram o presidente Bolsonaro na cadeia por um golpe que não existiu. E o pessoal vai ver, às vésperas da eleição, que aqueles que condenaram e promoveram essa perseguição a Bolsonaro estavam envolvidos até o pescoço no maior esquema de corrupção, de fraude bancária do Brasil, da história do Brasil. Então, quer dizer, o senso de justiça, para muita gente que estava invertido, agora vai bugar a mente de muita gente, não é?
Então vai ter aqueles que vão continuar naquela, não, eu sou Lula, mas vão ter aqueles que, cara, podem até não externar, mas vão entender que cometeram um erro, né? Pô, cara, parece que o que fizeram com o Bolsonaro realmente, né, não é bem assim. Afinal de contas, que legitimidade tem alguém para julgar Bolsonaro, sendo que estava envolvido em um esquema de corrupção? Sendo que estava envolvido no caso Master, né? Não tem legitimidade nenhuma. Né? Então, realmente faz sentido que o que aconteceu com ele foi uma perseguição. Todo mundo se lembra que o Bolsonaro, em um dos seus discursos lá no Alvorada, disse taxativamente: Alexandre de Moraes, a minha esposa, não tem escritório de advocacia. O próprio Roberto Jefferson, que é outro preso, também a mando do ministro Alexandre de Moraes, disse que até certo período a dona Viviane, esposa de Alexandre de Moraes, pilotava fogão, mas de repente, quando o marido virou ministro do STF, ela começou um escritório que ganhava ali causas multimilionárias, né? E virou especialista da noite para o dia em causas em tribunais superiores. Então, assim, nada é por acaso, nada é coincidência. E no momento certo, cara, às vésperas de eleição, tudo isso vai ser exposto. Então, isso é muito bom. Vamos aguardar aí essa análise que vai ser feita aí pelos agentes da PF, juntamente com membros do Ministério Público, né, da PGR, e também o retorno dos celulares do Vorcaro, né, de Israel e também lá dos Estados Unidos, né? Vamos ver o que retorna. De repente tem provas aí irrefutáveis que, como eu disse, nem seja necessário a delação premiada. Mas o fato é que tudo isso que já foi exposto e entregue pela defesa do Vorcaro à Polícia Federal já vai servir como prova. Né? Se vai servir para fazer um acordo com o Vorcaro para diminuir a pena dele ou não é outra história. Tá? Porque o caso do Vorcaro, meus amigos, é extremamente grave. O sicário não se matou à toa, tá? Se ele cometeu suicídio é porque, ele já deve ter apagado muita gente. Provavelmente a mando do Vorcaro, né? Então, o que pesa sobre o Vorcaro não é nem só o caso de fraude bancária, de corrupção, de corrupção passiva, ativa, né? Talvez ele seja um chefe ali realmente de um cartel, né, que mandou até matar pessoas. A gente sabe que teve um plano aí ordenado por ele, né, orquestrado por ele, que visava sequestrar jornalistas e quebrar os dentes de jornalistas que falavam do caso Master, né, que falavam do Master, que cobravam explicações e investigação. Então, o Vorcaro realmente, cara, ele tá numa situação extremamente difícil, tá? E é por isso que a gente tem a esperança de que ele entregue aí os cabeças, né? E quem fazia parte desse esquema. Porque um bilionário como ele não está acostumado à vida difícil que ele está levando na prisão, né? Então, se ele quiser aí um dia sair de lá, né? Pelo menos com um pouco aí da sua juventude, né? E curtir os bilhões que ainda lhe restam, ele vai ter que entregar essa galera aí. E a gente torce por isso. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.